Bom dia, amigos. Hoje vamos ler a leitura Modo de Sentir. Renovai-vos pelo espírito do vosso modo de sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdências e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é a máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Como vimos em Emmanuel, esse progresso do espírito se manifesta também pela amorosidade. Como a palavra diz, a amorosidade mostra um espírito sintonizado com o amor. O amoroso, por estar bem com ele mesmo, é cheio de afeto e se expressa de modo educado, delicado e afetuoso. A amorosidade é uma conquista da alma que, através das experiências reencarnatórias, vai se burilando com a vivência educativa. Dentre essas vivências destacam-se a empatia, a gratidão e a autenticidade. Quer dizer, a cada reencarnação nós temos a oportunidade de nos aperfeiçoar. E um desses itens de aperfeiçoamento é para que cheguemos a alcançar a amorosidade. E os 3 itens mais próximos do desenvolvimento da amorosidade é a empatia, a gratidão e a autenticidade. Com a empatia, nos colocamos no lugar do próximo. Podemos, então, ter mais facilidade de entender seus motivos e suas razões, suas limitações e suas dificuldades. E assim aceitá-lo tal qual é, mesmo quando não concordamos com ele. Quer dizer, nós não podemos não concordar com as ideias, com as atitudes, com os sentimentos dele.
Mas com a empatia nós nos pomos no lugar dele e percebemos que ele é assim porque não consegue ainda ser de maneira diferente. Com isso, fica muito mais fácil de nós o aceitarmos como ele é. Porque dia chegará que ele vai se modificar. Sabemos esperar o irmão ver a necessidade de galgar motivos e razões mais esclarecidas, para só então brindá-lo com a joia do Evangelho. Quer dizer, não adianta nós percebermos através da empatia com ele que ele não está pronto para escutar certas coisas, ele não está pronto para entender certas verdades do Evangelho. Então aguardemos e deixemos que a nossa atitude com ele desperte nele a curiosidade e a vontade de progredir espiritualmente, moralmente. A gratidão. O grato se perdoa por compreender-se ainda imperfeito e perdoa ao próximo por compreender suas limitações, como vimos com a empatia. Com a empatia a gente vê até onde aquele irmão pode ir com seus conhecimentos, com a sua evolução, e com a gratidão a gente pode perdoar o próximo, assim como a gente se perdoa nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Livre das dores que a mágoa e a revolta proporcionam, são ricos em alegria, expectativa positiva diante das dificuldades educativas que vivencia em sua caminhada redentora e educativa. Isto é, o grato compreende que as dificuldades que nos são impostas pela a nossa caminhada educativa e evolutiva têm uma função, têm uma razão de ser. Não é, que azar. Não, não é. Saibamos, pois, pedir a Deus que nos ilumine, que nos intua para entendermos por que passamos por certas dificuldades. Qual a lição que temos que tirar daquelas dificuldades? Que, afinal, a dificuldade é sempre boa, porque, na pior das hipóteses, ela ajuda a gente a desenvolver a inteligência, uma vez que as dificuldades nos impõem pensar, raciocinar para como resolver essas dificuldades. Não é? E o cérebro vai se desenvolvendo, vai ficando mais inteligente. A máquina cerebral vai se desenvolvendo e o espírito, usando essa máquina cerebral, vai ficando mais inteligente. Não é? Então, nós temos que ver que a gratidão nos livra das mágoas e revoltas. Por quê? Porque a gente sabe que o outro é limitado, como nós temos as nossas limitações, e perdoamos as suas ofensas, as suas atitudes menos felizes, né? E quando a gente perdoa, a gente se livra daquela mágoa, daquela revolta, daquela situação difícil que fica nos corroendo por dentro, e isso só nos faz vibrar negativo. E como sabemos, os semelhantes se atraem. Quando a gente vibra negativo, os negativos se aproximam de nós. Não é? E a autenticidade? Os autênticos têm alma corajosa. O autêntico se apresenta como ele realmente é. Sem máscara, sem verniz social, sem medo das inevitáveis censuras e inevitáveis julgamentos. Sempre. O próprio Jesus, espírito mais evoluído que nós tivemos aqui nesse planeta, foi censurado, foi julgado e foi até condenado de uma morte brutal, uma morte insana. Não é? Então, sempre seremos julgados e muitas das vezes de maneira infeliz, injusta. Sem arrogância ou grosseria, o autêntico toma as decisões que crê serem corretas e justas, sem se preocupar em agradar ou ser simpático. Então, observem a importância das primeiras palavras, sem arrogância e grosseria.
Ele não se preocupa em ficar agradando, ser simpático às pessoas. Ele toma a decisão que ele acha justa, que ele acha correta, mas sem ser grosseiro, sem ser arrogante, sem ficar se mostrando superior, né? Ele simplesmente faz o que a consciência dele diz que ele deva fazer. Sua espontaneidade tem um magnetismo contagiante que envolve e descontrai em beleza. Pensa bem, a gente chega num ambiente e encontra uma pessoa fechada, cara amarrada, caladão. Essa pessoa incomoda. Não incomoda? Por quê? Porque ele vibra mal. Ele é assim porque ele não está bem com ele mesmo e, consequentemente, com o mundo em volta. E começa a vibrar mal. E como eu disse antes, os semelhantes se atraem. Os irmãos menos felizes se aproximam dele e ficam alimentando aquilo, e aquela vibração negativa fica forte, incomoda ao quem está em volta, não é? Já quem tem um magnetismo contagiante, positivo, alegre, descontraído, vibra positivo. E a gente acha gostoso ficar perto da pessoa assim. Ela nos alegra muitas vezes. Nós estamos preocupados com as coisas da vida, com as situações difíceis que estamos vivendo. E a convivência com uma pessoa assim nos faz sorrir, nos faz sentir mais leves. O espontâneo emite cativantes vibrações que inundam o ambiente em que estão, com sua simpatia, com a sua educação e respeito aos limites da boa convivência. Não é? Porque o ser alegre não quer dizer que ele tenha que ser inconveniente. Não é? Alegria não é inconveniência. Nós temos que respeitar o modo de ser, a educação, os conceitos que as pessoas que têm em volta da gente convivem com esses conceitos, a gente tem que respeitar. Não podemos passar desses limites. Ser agradável não é ser irreverente, não é? Os amorosos não sentem necessidade de serem hostis quando se justificam ou se defendem. Muitas das vezes, a gente tem inevitavelmente que enfrentar situações educativas que necessitam que nós nos justifiquemos ou que nós nos defendamos, não é? Mas não precisamos gritar, falar alto, agredir, usar palavras grosseiras, não. Continuemos em paz, em harmonia, sintonizados com os bons espíritos e vamos nos explicando, vamos nos justificando em harmonia com os bons espíritos. Essa pessoa que chega a nós de maneira agressiva, ele começa a perceber que algo está errado, porque ele está gritando, ele está sendo agressivo, ele está usando palavras grosseiras, mas não está alcançando a outra pessoa. Ele começa a pensar, poxa, estou sendo ridículo aqui, porque está tranquilo lá e eu não estou fazendo nada que justifique realmente ter essa atitude. Então ele começa a ver que começa a fazer um papel menos nobre perante as pessoas que estão assistindo e acabam ou modificando o tom ou então até indo embora. E você, que é uma pessoa autêntica, com os seus princípios, educado, gentil, amoroso, continua numa boa. O negócio é continuar bem consigo mesmo e bem na vibração positiva que ajuda os bons espíritos a nos ajudar. E assim, com esses 3 itens, como é que se diz, acentuados, esses 3 itens bem desenvolvidos em nós nos tornamos uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável de ser convivida. E os amorosos não sentem necessidade de serem hostis quando se justificam ou se defendem. Ele não sente necessidade disso. Ele simplesmente continua bem harmonizado, cheio de alto amor. Porque quem não se ama fica difícil de amar o próximo. Amai
ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Então, cheio de amor, envolto em energia positiva, eles atraem para si bons espíritos, que os protegem daqueles que ainda não conhecem o amor, né? O amoroso não exige nem cobra. Ele espera. Se nutre e alegram-se servindo amorosamente, livres de autoabandono. Não se sentem sozinhos, não se sentem injustiçados. Eles continuam servindo ao próximo da maneira que podem, da maneira que é possível dentro das suas limitações, e isso vai enriquecendo o seu ego, o seu espírito, de modo que ele se sente satisfeito, pleno com isso, sem necessidade de reconhecimento, sem necessidade de pessoas em volta bajulando ou agradando, dizendo que ele é formidável, Não, caminha. O amoroso caminha espalhando serenidade, amorosidade, respeito, solidariedade, amor, e tendo sempre uma palavra certa no momento justo para aquele que está menos feliz que ele, aquele que ainda não alcançou o que ele já alcançou pela graça divina. Então, meus queridos, a amorosidade é um dos itens que um espírito precisa desenvolver através do exercício da gratidão, da autenticidade e da compreensão, da empatia para com o seu próximo. Amai-vos uns aos outros como a si próprio. Jesus disse, simplificou tudo isso e muito mais nessa frase sintética. Porque quando se ama ao próximo, na verdade, amamos a nós mesmos. Que Deus abençoe a todos, muita paz, e eu aproveito para desejar a todos um Natal de muita harmonia, um Natal de reflexão, um Natal de oração, porque o Natal, se me permitem, não foi feito para comilanças, bebelanças, barulhos. O Natal comemora o nascimento de Jesus, magnífico Espírito, que trouxe para nós o Evangelho. Em momento algum, ele deu o exemplo de comilança, sempre foi muito comedido na sua alimentação, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. Então, aproveitemos essa data para refletir como somos, como estamos, o que precisamos melhorar, e assim sermos mais e mais abençoados, com novas oportunidades de servir e aprender. Graças a Deus, que assim seja.